Fala, Hunter! Tudo beleza com vocês? Vamos por cá novamente trazendo mais um conteúdo bem mastigado para vocês. Eu já trouxe esse conteúdo aqui no canal do YouTube uma vez, mas vamos trazer ele de uma forma muito mais mastigada no que diz respeito ao Inecycler Trader. O Michael, tão popularmente conhecido como ICT, em 2025, ele começou a apresentar uma mentoria, ele começou a apresentar ensinos letivos, onde basicamente ele está dizendo, pessoal, eu basicamente estou deixando de lado essa máscara do ICT e agora eu vou começar a ensinar somente como se eu fosse o Michael. Vamos pegar o conteúdo que a gente ensinou em 2024, vamos aplicar aqui agora em 2025, só para que vocês vejam basicamente o quão poderoso é esses meus conceitos, o quão poderoso é essas minhas ferramentas. Haja vista, quem conhece bem o ICT sabe que ele menciona que ele tem cerca de 81 PDAWs, 81 matrizes de Premits Comp. 81. Não são poucas as ferramentas que o ICT tem para nos entregar no decorrer de toda uma jornada de estudo. E hoje nós vamos apresentar para vocês mais destrinchadamente um PDAW elencado pelo ICT, pelo Inecycler Trader, como código-fonte. Esse código-fonte, ele basicamente é uma faixa de tempo, repito, esse código-fonte ele é uma faixa de tempo que o ICT ele ensinou a delimitar. Quando nós vamos tratar sobre código-fonte, a primeira coisa que nós vamos estar querendo prestar atenção, lembra, eu estou falando com vocês aqui sobre índices futuros, eu estou falando com vocês aqui sobre índices americanos, eu estou falando com vocês aqui sobre o Nasdaq, o MNQ. Primeira coisa que nós vamos procurar para estarmos marcando esse código-fonte é justamente o horário eletrônico, como eu ensinei para vocês. Quando vocês selecionam o ativo MNQ1 e clicam nele aqui, vocês vão ter bem abaixo aqui, certo? Bem abaixo aqui onde fica o relógio, o fuso horário, como está mostrando aí para vocês, vocês vão ter esse ETH. Esse ETH é basicamente o horário de pregão eletrônico. O outro é o horário de pregão regular. Prestem atenção nisso daqui. Para vocês delimitarem o código-fonte, vocês vão estar querendo selecionar o horário de pregão eletrônico. É onde vocês vão ver um contínuo de entrega de preço. Onde a gente vai ter aí o mercado fechando lá por volta das 16h14 e abrindo por volta das 18 horas. Não há aquele gap imensurável como é o horário de regular de negociação, que fecha às 16h14 e só abre no outro dia às 9h30 da manhã. Então, selecionado aqui o horário de pregão eletrônico, a próxima coisa que você tem que prestar atenção é justamente no UTC. É o UTC aqui que fica bem ao lado do relógiozinho. E se você opera ICT, você tem que estar ciente disso muito claramente. Você tem que estar muito claramente ciente disso, de que seu relógio tem que estar alinhado com o UTC-4 de Nova York. Se vocês já viram por aí alguns analistas gráficos falando que o algoritmo está no fuso horário de tal cidade, o algoritmo está no fuso horário de tal cidade. Se vocês querem seguir à risca o que o Inecycler Trader ele fala, o que o Michael ele fala, o que o ICT fala, sempre deixem o horário de vocês regulados com o UTC-4 de Nova York. Esse aqui, tem o UTC-4 de Caracas, UTC-4 de Toronto, mas vocês vão querer estar alinhados com o UTC-4 de Nova York. Quando vocês selecionam o UTC-4 de Nova York, qual é a próxima coisa que vocês vão fazer, pessoal? Vocês vão selecionar uma faixinha de tempo de meia-noite até meia-noite e 30. Repara, eu estou passando passo a passo com vocês aqui. Primeiro, encontre o horário de negociação eletrônico. Depois, ajuste o seu UTC. Depois, marque essa faixa no tempo.
de meia-noite até meia-noite e 30. Ah, David, eu opero Forex. Funciona também? Funciona também para o Forex. Só que aqui você não vai ter o horário de negociação regular, porque o Forex ele é basicamente sempre horário eletrônico. Ele vai fechar ali por volta das 14 e 16 e alguma coisa, vai abrir por volta das 17, 18 horas e vai continuar. Você pode também pegar esse código fonte, só que você tem que estar ciente que não existe esse horário de negociação eletrônico / regular no Forex. Por ser uma paridade cambial, ela não tem essa característica de um índice, certo? Mas pegue esse conceito aqui, que vai ser aplicável também para o Forex e vocês vão ver. Então, o próximo ponto é o que? É você vir aqui, Alt G, 24, meia-noite. Nós temos ele bem aqui. Marcamos o candle de meia-noite. Depois, nós vamos marcar o candle de meia-noite e 30, bem aqui. Reparem como eu já delimitei essas duas faixas aqui. Ó. Essa é a minha faixa de tempo de 30 minutos. Essa é a minha faixa de tempo de 30 minutos. Agora o que eu vou fazer dentro dessa faixa de tempo de 30 minutos, David? Eu vou fazer a marcação da máxima. Depois vou fazer a marcação da mínima desse range. Reparem, eu vou deixar aqui uma coloração que eu particularmente e peculiarmente eu gosto de estar utilizando. Não é regra, mas eu gosto de estar utilizando isso para me situar. Então, essa máxima desse range eu gosto de deixar em verde, que simboliza a máxima aqui dos meus candles, que geralmente são verdes. A mínima eu gosto de deixar em preto, que são os meus candles negativos. O preço de abertura é o Midnight Open, o que é chamado aí na Quarterly Theory do operador ou do analista gráfico Dale como sendo True Open. Repito, o preço de abertura aqui que o Michael chama, que é a Midnight Open, o Dale chama de True Open, a verdadeira abertura do dia. Essa daqui eu vou deixar em uma coloração bem tranquila, eu vou deixar em uma coloração aqui laranja e vou deixar ela tracejada, certo? Então, a partir de agora, eu vou fazer o quê? Eu vou excluir essas duas linhas aqui, porque eu já tenho meu range. O que é que eu vou querer fazer agora? Eu vou delimitar ele aqui, para que vocês vejam ele sendo estendido no futuro. E dentro dessa faixa aqui, até meia-noite e 30, bem aqui, dentro dessa faixa, o que é que eu vou estar procurando? Eu vou estar procurando um PD Away. Eu vou estar procurando basicamente um PD Away. Um PD Away significativo, tá? O Michael, durante a sua aula apresentando o código-fonte, ele marca os deslocamentos, ele marca os Fair Value Gaps. Se você não sabe o que é Fair Value Gap, tem uma porrada de aula aí no nosso canal, na série dos criadores de mercado, no curso dos criadores de mercado. Recomendo que, se você ainda é iniciante, primeiro inicie lá pelo scalper de alta probabilidade, depois vá para a série dos criadores de mercado, depois curso dos criadores de mercado, para você ter um bom embasamento em tudo isso. Então, quando a gente vem verificando toda essa região aqui, a gente verifica que o primeiro deslocamento razoável de preço está aqui, ó. É esse SIB. É essa movimentação baixista aqui. Ok? Então, nós temos aqui esse SIB. Feito isso, nós vamos estar delimitando, prestem atenção nisso daqui, como isso daqui é poderoso. Vamos estar delimitando as fibos. Eu particularmente uso essa retração de fibo aqui. Seleciono a mínima, seleciono a máxima e vocês vão ver que níveis matemáticos vão surgir aqui, ó. Um nível abaixo, dois níveis abaixo, um nível acima, dois níveis acima. Quais são as numerações, David, que eu entro dentro dessa fibo para poder estar fazendo da mesma modalidade? Você dá dois cliques na sua fibo, você vai selecionar menos 0.5, menos 1, 1.5 e 2. Reparem que se eu
retiro o 2 aqui, essa minha linha ela some. Se eu retiro o 1,5, essa minha linha aqui ela some. Se eu retiro o menos 0,5, essa aqui ela some. Ó. Se eu retiro a menos 1, a de cima ela some. Então aqui eu tenho, tecnicamente, o que? Ranges que podem estar me auxiliando em um possível topo e ou fundo de mercado. Ranges que podem estar me auxiliando em um possível topo ou fundo de mercado. Possível. Não é que vai ser, não é que é regra que seja. Mas esses ranges aqui, esse range do código-fonte, ok? Esse range do código-fonte e esses níveis expansionários, quando nós colocamos ele para estender no futuro, vocês verão que eles serão muito respeitados. Então vamos marcar aqui, Alt G, vamos marcar aqui esses níveis. Então, tudo que está acima, nós vamos marcar com uma coloração verde. Tudo que está abaixo nós vamos marcar com a coloração preta. Isso aqui não é via de regra não, tá pessoal? Isso aqui é só mais um ajuste meu aí, que eu gosto de deixar bem organizado quanto a isso. E também nós vamos marcar e medir esse PDAway aqui, ó. Esse PDAwayzinho aqui, que está dentro do código-fonte. Para que, David? É basicamente para você ver o mercado trabalhando dentro desses níveis aqui, ó. Prestem atenção nesses níveis aqui, ó. Prestem atenção nesses níveis de código-fonte aqui. Olhem lá. Então temos as demarcações: máxima, mínima, preço de abertura, um range acima, expansionário, dois ranges acima, expansionário, um range abaixo, expansionário, dois ranges abaixo, expansionário. E dentro do código-fonte aqui, que foi medido o nosso PDAway, que é o mais significativo, no meu ponto de vista, que é essa região de gap aqui, Fair Value Gap, barra um BPRzinho. Tá? Nós temos essas medições também. Isso aqui não é via de regra, pessoal. Ah, tá acima, vou tocar para comprar. Tá abaixo, vou tocar, vou vender. Isso aqui é para que vocês entendam que quando o preço ele vai se movimentando, olha como nitidamente esses ranges vão sendo servidos como um apoio muito grande da leitura. Eu não vou dizer ainda qual é a outra técnica que o ICT ele implementa e ele fala sobre isso aqui, porque nas próximas aulas eu vou estar falando. Mas olha como, quando chega mais ou menos aqui por volta das 3h30, que é um horário muito específico para quem opera aqui usando de Londres, prestem atenção, a partir das 3h30, o mercado vai respeitar nitidamente aonde? Justamente na região dos níveis expansionários do código-fonte. Olha como o mercado trabalha milimetricamente nisso daqui. Trabalha milimetricamente nisso daqui. Outra coisa também que deve ser visto é esses níveis expansionários de código-fonte estão sendo confluenciados com níveis de liquidez de buy-side liquidity aqui? Sim, estão. Então, é uma possibilidade muito grande que depois desse preço de abertura aqui, entendo ou uma quebra de swing high, como eu expliquei para vocês nas videoaulas passadas, nós podemos estar acreditando na busca desses ranges, como houve uma quebra de swing high aqui e também houve uma quebra de swing high aqui, ó. E o mercado vai nitidamente para esse lado aqui, que também é níveis de liquidez. Lá por volta das 3h30, olha como o mercado vem, trabalha nesse nível aí de mais ou menos 24.848,0000. Olha como o mercado, depois de trabalhar nesse nível aqui, faz a quebra de swing high que eu sempre falo para vocês, interage dentro de um nível de BICE, de Fair Value Gap,
E o que é que ele faz? Ele vai lá e expande. Expande. Isso aqui é o horário do pregão eletrônico. Tecnicamente, isso aqui não está rolando ainda. O preço de abertura, ele está aqui, ó, 9,30. Prestem atenção como isso é fascinante. Isso aqui, ó, tecnicamente nem existiu ainda. Por quê? O mercado vai abrir aqui, ó. Esses níveis aqui, que são pré-figurados, depois vocês já não vão falar aí que não é um nível de algoritmo nem nada. E se você acredita que isso aqui não é algoritmo, tudo bem. Concordo com você que também não é algoritmo e não precisa acreditar que isso aqui é algoritmo não, tá? Não acredita. Tu tá perdendo tempo se tu acreditar nisso. Tecnicamente, o preço vai abrir aqui. O mercado fechou mais ou menos lá por volta das 16h14 e ele vai abrir aqui, ó. Isso aqui não existiu, entre aspas. Correto? Isso aqui não existiu. Vocês vão ver isso quando vocês passarem para o horário regular de negociação. Quando vocês passam para o horário regular de negociação, vocês sabem mais ou menos onde vai ser o preço de abertura e o gap. O gap de abertura que eu falei com vocês vai ser isso aqui, ó. O gap de abertura vai ser mais ou menos isso daqui, ó. É um gap premium. Vai ser mais ou menos isso daqui, de hoje, do dia 24. E olha como o mercado respeita nitidamente esses níveis que foram demarcados lá da meia-noite até a meia-noite e 30. Deixa eu voltar aqui para o horário de pregão eletrônico. Aqui, ó, olha como esse nível vem depois do preço de abertura de 9,30 aqui. O mercado vem caindo, vem caindo, vem caindo. Primeiro range que ele quebra é um swing low aqui. Volta lá por volta do rejection, expande, retorna dentro da região do código fonte, dentro lá do primeiro PD Away que eu demarquei com vocês. Olha lá, a máxima dos PD Aways, a mínima dos PD Aways. Olha como ele respeita milimetricamente. E depois faz o quê? Joga o preço mais abaixo. Olha como ele retorna para trabalhar abaixo dos níveis expansionários desse código fonte. E faz o quê? Joga o preço mais abaixo. E eu concordo com você que não acredita que isso aqui seja um algoritmo. Isso aqui não é algoritmo, tá? Você está perdendo seu tempo se você está acreditando que isso aqui é algoritmo. Olha aqui esse código fonte que o Michael ensinou. Milimetricamente, cara. Como uma confluência a mais para ser lida, para ser acompanhada. Então, esse é o primeiro ponto de partida para uma leitura bem estruturada do mercado, que você usa em termos das lacunas de aberturas. Então, você está vendo aqui essa lacuna de abertura? Ok. Para você prestar atenção nessas lacunas de abertura aqui, você tem que estar munido desse range aqui de código fonte. Você tem que estar munido dessa faixa de abertura das meia-noite até as meia-noite e 30, porque não vai adiantar de nada se você não tiver esses ranges aqui, ó, essas linhas demarcadas. Você pode operar? Pode operar. Você vai operar? Vai operar. Mas munido disso daqui, cara, teu repertório comportamental dentro do mercado vai ser absurdo e vai ser monstruoso, vai ser outra coisa. Olha como o mercado ele respeita muito esses níveis de código fonte aqui, ó. Mas muito mesmo. Muito mesmo. Olha lá como o mercado volta nesses níveis e vai lá. Volta nesses níveis e vai lá. Volta nesses níveis e vai lá para baixo. Ok? Então implementem isso dentro da faixa operacional de vocês e observem esses códigos fontes de abertura dentro dessa visibilidade que eu estou mostrando para vocês. Prestem atenção nisso. Não utilizem isso como gatilho de entrada ou gatilho de saída. Utilizem isso como um estudo para aperfeiçoar a leitura de vocês inicialmente. Porque nas próximas aulas que eu vou publicar aqui no YouTube, vocês verão que isso vai abrir muito os olhos de vocês.
Beleza, rapaziada? Então, tamo junto, valeu e falou. Se você curte conteúdo sobre Candle Range Theory, se você curte conteúdo sobre Quarterly Theory do Dale, se você curte conteúdo sobre Inner Cycle Trader, você tá no canal certo. Deixa o seu curtir, deixa seu comentário, já se aparecer aí a opção de hypar para você. Peço que você também hype esse vídeo para que o algoritmo do YouTube entenda que esse vídeo é significativo para os demais usuários do YouTube que apreciam o mercado financeiro. Então, valeu, forte abraço, é só o começo.